tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande Jesus. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, ouve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande Jesus. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém? Agora vamos cantar o hino Meu Pastor. Contigo eu andei em segurança,
afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Amém? Amém. Convido agora os irmãos a se colocarem de pé para cantarmos o hino 314, se ele não for o primeiro. Som. Só existe lugar pra lugar de quem governa todo o ser.
Feliz sábado, igreja! Vamos se ajoelhar e falar com o nosso Deus? Oremos. Paizinho amado, Paizinho querido, primeiramente, muito obrigada, Senhor, por esse sábado maravilhoso que estamos aqui na sua presença. Te agradeço por cada um aqui presente, que o Senhor possa estar se fazendo presente, possa estar abençoando o culto, a pregadora dessa manhã, que ela possa falar de Ti, meu Pai, que o Senhor possa estar diminuindo a gente cada dia mais, para que o Senhor possa se fazer crescente cada dia. Perdoe os nossos pecados, isso que eu te peço e já agradeço. Amém. Vai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, uma filhinha de 2 anos. Pelo fato de eu já ter perdido meu pai no ano de 2019 para o câncer, ele teve um câncer no estômago, eu tive os sintomas e fiquei com medo e comecei a investigar. Desde que ele faleceu, não saía da minha cabeça a possibilidade de eu também ter um câncer. Os médicos, pela experiência que eles tinham, eles já sabiam que eu tinha leucemia, porém precisávamos da confirmação para pedir o medicamento para o plano de saúde. A primeira coisa que veio na minha mente foi, acho que eu devo ter 1 semana de vida, 2, 30 dias de vida. Eu chorei muito, minha família chorou muito, a minha esposa principalmente. Foi assim, eu me senti sem chão, tô sozinha, com a menina no colo, com o bebê de colo, e vi assim, sem chão mesmo. A minha filhinha na época, ela não tinha nem 1 ano de vida, e o meu maior medo era não ver ela crescer, não conseguir levar ela na creche, não ensinar ela a andar. Isso que me deu esperança. Recebemos convites de uma tia para ir à igreja, nós fomos. Como a gente estava meio perdido, recebemos o convite de um, de outro, visitamos a igreja, a gente já tinha conhecimento, né? Até que a esposa do meu primo convidou a gente para vir num culto da igreja. Eu imaginei, mais um convite. Foi ali de onde tudo mudou, onde tudo clareou, assim, eu falei assim, ali foi diferente. Coincidentemente, nesse dia foi uma pregação sobre o Outubro Rosa. Aquele momento que nós estávamos vivendo, aquela mulher falando a história dela, e isso impactou a gente de uma tal forma. Bem assim, gente, Deus existe, realmente Deus existe, Deus estava com ela e sei que Deus pode estar comigo também. O que foi aquilo que nós sentimos naquela igreja? Que calma foi aquela? Morávamos a mais de 40 minutos, na época estávamos sem carro e todo final de semana nós já vínhamos na sexta-feira à noite, dormíamos na casa dos nossos parentes que nós tínhamos e no sábado de manhã vínhamos para a igreja de carro de aplicativo ou nós vínhamos de ônibus. Cerca de 2 horas o trajeto de onde nós morávamos até a igreja. Quanto mais difícil era, parece que mais forte nós ficávamos. Nossos primos compraram lição para a gente, nos presentearam e passamos a iniciar diariamente. Começamos a nossa rotina de estudo. Diariamente estudávamos a lição. Foi o que me encantou assim, pela igreja adventista, o estudo. Porque a maioria das igrejas, você vai para um culto, senta ali, lê a palavra, tem a pregação e você vai embora. E ali não. Era um vídeo de cerca de 20 anos atrás, com um trimestre, na época, atual. E o estudo dele batia muito com o que nós estávamos estudando na lição. O dia do nosso batismo foi maravilhoso, ele foi sensacional. No final do nosso batismo, quando nós descemos as águas, levantamos, aí o coral subiu e cantou as músicas preferidas que nós tínhamos com o coral, as que nós mais gostávamos. E que me emocionou demais, que eu não esperava. Levantou todos e cada um foi cantando lá pra frente lá e foi realmente muito emocionante.
Hoje já tem cerca de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses aproximadamente de tratamento. E eu posso considerar que eu vivo uma vida normal. Meus medicamentos já não me dão qualquer reação. Eu faço academia, eu corro, eu vou com a minha filha para o parquinho, que era o maior medo que eu tinha no início, era de não fazer tudo que eu fiz com ela. Será que Deus não vai curar ele? Cadê a cura? Antes eu me perguntava, hoje não. Hoje eu estou mais leve, sinto ele mais leve. E eu te convido a servi-lo assim como você está, recebendo um milagre ou não. A graça de Deus é suficiente, creiam nisso e se apeguem nisso. A graça de Deus sempre será suficiente para nós. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado, crianças. Tudo bem com vocês? Não? Ah, eu vou resolver aquele negócio com eles depois. Pode deixar. Então, hoje eu tô aqui com o microfone, né? Me obrigaram para falar com vocês aí. Então, hoje a gente vai refletir num verso que está na Bíblia, lá em Apocalipse 21, 1-8, que fala assim: aquele que está assentado disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escrevo porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu quero saber para vocês já imaginaram viver em um lugar onde vocês não vão cair no chão e se machucar? Imagina! Não vai ter dor, vocês vão poder andar junto com os leões. Os passarinhos vão comer assim, você vai botar a mão assim, os passarinhos vão comer na sua mão. Vocês já pararam para imaginar isso? Já imaginou, Eloá? Nossa, eu fico me imaginando às vezes, caramba, como deve ser legal. Você vai poder pegar ali, olha, a fruta do pé sem ter medo de ter nenhum bichinho, nem nada. Vai ser maravilhoso. Então, esse lugar existe. Vocês lembram que Jesus morreu na cruz por cada um de nós, certo?
Todo mundo sabe disso, vocês já estão treinados. Mas a gente tem que lembrar sempre que Ele prometeu voltar. Ele prometeu voltar por cada um de nós, porque Ele ama tanto, tanto, tanto a gente, que Ele preparou esse lugar maravilhoso, a Nova Jerusalém. Todos nós sabemos, né? Então, a Bíblia diz que todo olho verá. Então, vocês podem estar em qualquer lugar. Eu fico imaginando. Eu estava imaginando, eu fiquei, gente, será que Jesus vai voltar num dia de sábado? Eu fico imaginando, gente, qual dia da semana que Jesus vai voltar? Podia ser num sábado, né? No dia dele que ele preparou especialmente para ele. Eu fico imaginando, gente, imagina, a gente vai ver umas grandes nuvens, Jesus ali, e os nossos anjos da guarda também vai descer ali junto com ele, porque vocês sabem que cada um de nós temos um anjo da guarda, certo? Que Deus mandou para proteger a gente. Então eu fico imaginando Jesus descendo com toda a sua glória, aquela luz brilhante. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem que falar sobre isso. Devemos anunciar a volta de Deus. Eu sei que cada um de vocês ainda são pequenos, mas vocês têm que ter consciência que Jesus, daqui a pouco Ele volta. Vocês têm noção que Ele pode voltar amanhã? Vocês estão falando da volta de Jesus? Estão pedindo para Ele preparar a gente tem que pedir, orar, falar com nossos amiguinhos na escola, porque Ele prometeu a Nova Jerusalém, Ele prometeu a terra lá em cima, no céu, tudo lindo, a gente vai poder andar com os leões, imagina. Me fala um bicho que você tem medo, Miguel. Qualquer bicho. Imagina, gente. Eu fico imaginando, porque eu tenho medo de lagartixa. Eu tenho pavor de lagartixa, gente, eu tenho pavor. Eu fico imaginando eu ali vendo a lagartixa, botando a mão nela sem medo, sem nada, comendo uvas, comendo fruta. Miguelzinho, você adora banana, imagina você comer banana lá no céu. Nossa, eu acho que vai ser melhor do que daqui da terra. Com certeza vai ser, né, Cateline? Então, vamos anunciar a volta de Jesus, tá bom? Vamos ficar de pé e fazer uma oração? Dá a mãozinha. Oremos. Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por esse sábado. Venho te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar nos preparando, que a sua volta está breve, nós sabemos, então prepare-nos, que a gente possa estar anunciando a sua volta a cada um das pessoas que a gente conhece. Obrigada por tudo, desde já agradeço, amém. Ouvir do seu amor, vem amiguinho comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção. Bom dia novamente, irmãos. Feliz sábado. Eu vou cantar um louvor agora nesse momento e eu espero que vocês reflitam nele, que a gente sempre possa lembrar que o nome de Deus está acima de todas as coisas. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra
as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual. Não há, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É um nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto e ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da Glória, digno de louvor. É o meu Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai. E não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual. Não há, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É um nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da Glória, digno de louvor. É o meu Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai. E não há outro igual ao doce nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas lições que nós podemos tirar num deserto. Então, o tema do nosso sermão de hoje é lições do deserto.
Vamos orar do jeitinho que nós estamos mesmo? Oremos. Querido Jesus, obrigada, Senhor, por mais esse sábado e por mais essa oportunidade de estarmos na sua casa. Que tudo que nós formos aprender aqui, nós possamos colocar em prática em nossas vidas e que o seu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Daqui a pouco a gente vai abrir a Bíblia e que nós possamos ser transformados pelo poder que há na tua palavra. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deserto, muitas vezes a gente associa o deserto a uma coisa ruim. Só que o deserto, ele é a escola de Deus. Todas as vezes que alguém na Bíblia foi levado ao deserto, é porque Deus, ele queria ensinar alguma coisa para o seu povo. Deserto é lugar de dependência de Deus. Muitas vezes Deus permite que algumas situações aconteçam para que tenhamos total dependência dele. E muitas vezes as situações acontecem para moldar o nosso caráter. No livro Testemunhos para a Igreja, na página 466, a escritora Ellen White diz: muitos são levados para o deserto a fim de desaprender as lições do mundo e receber as lições do céu. Então, nós somos levados ao deserto durante a nossa vida em muitas situações, porque assim como uma escola que a gente vai para aprender, o deserto tem muito a nos ensinar como cristãos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre algumas lições que nós podemos tirar sobre o deserto. Abre sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler alguns versos desse capítulo. Êxodo 3. Esse é o primeiro verso que a gente vai ler hoje, amém? Diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. A gente vai ler até o verso 6. A história de Moisés é uma história muito conhecida, todos nós conhecemos. Nós sabemos como Moisés chegou até o Egito. E desde que Moisés nasceu, a vida dele foi repleta de desafios. E até no dia mais difícil, desafiador de Moisés, o Senhor estava no controle de todas as coisas. Vocês acham que foi por um acaso que a filha de Faraó achou o cestinho de Moisés? Deus ele já estava guiando para que as coisas acontecessem. E no decorrer da história, tudo que foi acontecendo com Moisés foi porque Deus foi guiando as coisas. E talvez se Moisés não tivesse passado por tudo aquilo que aconteceu, ele não teria testemunho para contar. E na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente passa por algumas situações e a gente não entende na hora, mas quando chega lá na frente, você fala: caramba, eu tenho um testemunho para contar. E aí às vezes você conta para uma pessoa e ela estava precisando ouvir exatamente aquilo que você passou. No verso 1 do capítulo que a gente acabou de ler, Moisés estava apacentando as ovelhas e Deus poderia levar Moisés para qualquer outro lugar para falar com ele. Ele poderia ter falado com ele dentro da tenda dele. Mas não, o Senhor preferiu falar com ele lá no deserto. Deserto, Deus, todas as vezes que alguém vai para o deserto, Deus quer ensinar alguma coisa. Deserto nunca foi sem propósito. O deserto é a escola de Deus. Moisés iria liderar um grande povo, mas primeiro ele recebeu as instruções de como deveria fazer lá no deserto. E foi exatamente no deserto, quando Deus apareceu para ele no meio da sarça, que ele entendeu a grandiosidade do chamado que ele tinha.
E aí, às vezes, a gente pensa, caramba, deserto não tem nada, né? Você olha para o lado, não tem muita coisa. Mas foi exatamente lá que Deus deu as instruções para Moisés sobre como ele iria libertar o povo. E quando a gente é levado para o deserto, a primeira coisa que a gente faz muitas vezes é questionar a Deus. Poxa, Deus, me trouxe para o deserto, está tão difícil, parece que nada acontece, eu ando e não consigo ver nada, não tem um alívio, parece que o tempo todo as coisas são difíceis, parece que tudo funciona para todo mundo, mas para mim eu estou sempre no deserto, isso não vai acabar? Só que é justamente no deserto que Deus ele nos ensina grandes lições. Deus nos leva ao deserto para moldar o nosso caráter como cristão, principalmente. Deserto é um lugar de escassez, não tem água, não tem comida, é um lugar de dependência de Deus. Quando nós somos levados ao deserto, a nossa fé ela é fortalecida, porque você entende que você depende de Deus para todas as coisas. As situações difíceis, elas chegam, e quem dera que a gente pudesse escolher, né? Ai, olha, eu quero passar por esse mês eu quero passar por uma situação difícil. Ai, mas olha, Deus, mês passado já tive, né? Então esse mês eu quero ficar tranquilo. Quem dera pudesse ser assim. Mas os dias maus, eles chegam. O deserto, que é seco, que talvez você está orando e parece que as coisas não acontecem, ele chega para todo mundo. Só que são exatamente nesses dias que nós devemos nos fortalecer em Deus. Nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos para o deserto porque Ele quer moldar o nosso caráter como cristão. Ele quer nos ensinar a depender dEle para todas as coisas. Mateus fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas, não é só uma parte das coisas, não é só um pouquinho das coisas, todas as coisas serão acrescentadas. Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Desde a coisa mais pequena, que talvez que seja uma necessidade para mim, talvez para você é uma coisa tão supérflua. Ou que para você é uma necessidade, para mim é uma coisa tão banal. Mas Ele prometeu que cuidaria de todas as coisas. Eu não sei se você está passando pelo deserto. Aí você pode parar para pensar, mas a Rayane está falando isso porque ela não está na minha pele, ela não está passando exatamente pelo que eu estou passando. Mas tenha certeza que se o Senhor permitiu que você fosse para o deserto, se você está passando por um momento de escassez, é porque Ele tem alguma lição para ensinar para você e para mim nesse momento. No deserto, tem presença de Deus. Lembra do povo de Israel, quando eles foram para o deserto? Deus, Ele levou o povo para o deserto, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas Ele não abandonou o povo. Ele se fazia presente com o povo de várias maneiras diferentes. Não é porque você está no deserto que é o momento de se afastar de Deus. Pelo contrário, é hora de você levantar a cabeça, olhar para o céu e ter a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. No verso 2 desse capítulo 3, Moisés, ele não tinha ido ao deserto para encontrar com Deus. E quando na primeira parte do verso diz que o anjo do Senhor apareceu-lhe, é Deus quem toma a iniciativa de salvação. Deus foi lá e encontrou com Moisés. E na nossa vida não é diferente. Deus toma a iniciativa de salvação. E aí eu pergunto para vocês, tem você dado ouvido à voz de Deus? Apocalipse fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Ele tem a chave? Tem. Mas ele não entra. Ele só entra se você permitir que ele entre. E o Senhor, Ele, nas situações do dia a dia, Ele me chama e te chama. Talvez aquele momento que parece que está tudo muito difícil, o Senhor está querendo chamar a sua atenção. E às vezes a gente fica tão preocupado em não ter a solução do problema ali na hora, que a gente esquece completamente disso. A gente fica tão desesperado em tentar resolver as situações do nosso jeito, que a gente esquece que Ele está ali. Abre a porta para Ele entrar. E Ele vai se encarregar de cuidar das coisas. Ainda no verso 2, na segunda parte, fala sobre a sarça ardente.
E essa parte é uma parte que eu particularmente gosto muito dessa história. A sarça, ela era uma planta comum. Tinha no deserto. E o que chamou a atenção de Moisés não foi a planta, porque a planta era comum. O que chamou a atenção de Moisés é que a planta pegava fogo, mas ela não se consumia. O fogo simboliza a presença de Deus. E o fogo, ele ilumina, ele aquece, ele purifica, ele transforma. Nenhuma outra sarça tinha chamado a atenção de Moisés, senão essa, que queimava, mas não se consumia, porque ela era diferente. Quando nós temos a presença de Deus, a nossa vida, ela é diferente. Nós passamos a ser diferentes. Quando nós aceitamos a Jesus e convidamos Ele para fazer parte dos nossos dias, quando nós nos intitulamos como cristãos, nós precisamos ser diferentes. As coisas que talvez você fazia antes, você não vai fazer mais, porque você é cristão, você é transformado. Quando você tem a presença de Deus na sua vida, talvez as coisas que você falava, você não vai falar mais, porque você é cristão transformado. Talvez os lugares que você frequentava, você não vai frequentar mais, porque você é cristão e transformado. Nós precisamos ser diferentes a partir do momento em que nós convidamos a Jesus para fazer parte da nossa vida. Quando nós temos um encontro com Deus, nós não podemos sair da mesma maneira em que nós chegamos para encontrar com Ele. Porque servir a Deus é sinônimo de mudança. Precisa ser sinônimo de mudança. Moisés, ele resolveu se aproximar de Deus. E só quando nós decidimos nos aproximar de Deus é que conseguimos ouvir a sua voz. Moisés estava olhando de longe, a planta pegando fogo. Mas ele só conseguiu ouvir a voz de Deus quando ele foi se aproximando. Só que tem um detalhe, que Deus, quando Moisés foi chegando perto, ele chamou Moisés pelo nome. E ele falou uma coisa para ele: olha, não se aproxima. Tira primeiro as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Como você quer alcançar a santificação se você não consegue abandonar a velha criatura? Nossos pecados, eles são como cachorrinhos que nós alimentamos. Quanto mais você vai alimentando, mais forte o seu cachorrinho vai ficando. Quanto mais perto nós chegamos de Deus, Ele nos mostra exatamente o que nós precisamos tirar da nossa vida. O que tem sido as sandálias que tem te afastado de Deus? O que tem sido talvez aquele pecado que você não consegue largar e você sabe que é exatamente ele que te afasta de Deus? O convite que Deus ele faz para você e para mim nesta manhã é que nós possamos tirar as sandálias, tirar o que está pesando, tirar a bagagem desnecessária, para que a gente consiga se aproximar cada vez mais dele. Deus, ele quer te transformar e me transformar. Mas sem santificação nós não veremos a Deus. E Ele está preparando o céu, as mansões celestiais, para que nós possamos viver com Ele. Mas nós só vamos conseguir alcançar o céu se nós deixarmos as bagagens desnecessárias. Nós precisamos tirar da nossa vida tudo aquilo que nós sabemos que nos afastam de Deus. E talvez eu não sei o que te afasta de Deus ou o que te distancia daquilo que Deus planejou para você, mas cada um conhece exatamente onde você precisa mudar. Eu sei exatamente onde eu preciso mudar, o que eu preciso abandonar para que eu fique mais perto de Deus. E nesta manhã o Senhor, Ele está falando comigo e com você, que nós precisamos tirar as bagagens desnecessárias, tirar a sandália dos nossos pés, tirar aquele pecado acariciado que nós temos escondido, para que nós possamos verdadeiramente alcançar o céu, nos aproximar de Deus. Não vai ter lugar no céu. Pensa só, você vai fazer uma viagem e você precisa, desbravador, a gente vai fazer uma caminhada. Você precisa levar só o essencial, porque se você pegar uma mochila muito pesada, você vai cansar muito fácil. Trazendo para a vida cristã, é exatamente assim. Quanto mais você vai enchendo a sua mochila com coisas e bagagens desnecessárias,
Quanto mais você vai alimentando a sua própria natureza, vai ficando tudo mais pesado. E a caminhada cristã, ela se torna uma coisa tão cansada, sabe? Você vem se arrastando para a igreja, você não tem ânimo nem sequer para falar de Jesus para outras pessoas. Porque talvez a sua mochila está tão pesada de coisas que não tem necessidade, que o que de fato importa, você não tem ânimo, não tem disposição nenhuma para fazer. Nós precisamos nos livrar dessas bagagens desnecessárias, nos aproximar cada dia e cada vez mais de Deus, para que nós possamos continuar a nossa jornada rumo ao céu. E pregando as coisas que a gente acredita para outras pessoas. Não tem sentido a vida cristã se você não anunciar as boas novas que você acredita para as outras pessoas. Jesus, ele nos deu uma ordem: ide e fazei discípulos de todas as nações. No Evangelho, quando Jesus ele narrou para os discípulos o que iria acontecer, eles perguntaram, né? Mas quando que vai acontecer isso? Porque eles queriam se preparar. E aí ele falou, olha, quando o Evangelho do Reino for pregado a toda criatura, aí sim virá o fim. E às vezes a gente fica assim, poxa, mas Jesus está demorando tanto para voltar. Nossa, mas desde que eu era criança, eu lembro que a minha avó, a mãe da minha mãe, ela já é falecida. Como cristão, anunciar as boas novas para as outras pessoas. E nós somos, às vezes, tão egoístas. Nós vemos a igreja, a gente aprende de Jesus, a gente estuda a lição da escola sabatina, a gente compartilha as coisas, mas a gente não tem coragem de ir lá fora e para absolutamente as coisas que adianta. Acreditamos para as outras pessoas. Uma outra situação que nós podemos tirar lições sobre o deserto, uma outra história, é quando Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto. Abre sua Bíblia agora, no livro de Êxodo ainda, mas no capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. A gente vai ler o verso 17 e 18. Êxodo 13, 17 e 18. Amém? Diz assim, quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que vendo a guerra o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Deus levou o povo pelo deserto para que quando eles vissem as guerras acontecendo, eles não quisessem voltar atrás. E com a gente não é diferente. Muitas vezes Deus ele vai nos levar para caminhos que parecem ser difíceis e você pode pensar, nossa, mas tinha um caminho tão mais fácil. Mas Ele não quer correr o risco de que nós nos perdemos. Deus guia o seu povo pelo caminho difícil, se for necessário, e quantas vezes forem necessárias, para que a gente não se perca. Não pergunte a Deus o porquê do deserto, mas pergunte a Ele o para quê do deserto. Deus, por que eu estou passando por isso? Não pergunta assim não. Fala, Senhor, olha, para que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar nessa situação? No deserto, Deus nos ensina a vencer o medo. É no deserto que grandes mudanças acontecem em nossa vida. Foi necessário uma única noite para o povo de Israel sair do Egito. Mas foi necessário 40 anos para que o Egito saísse de Israel.
Já parou para se perguntar se esse deserto que você está passando não é para tirar o Egito de você? Será que não é, de repente, para você tirar algum traço que ainda tem de quando você estava no Egito, quando você era escravo? Você sabe exatamente o que precisa deixar para trás para conseguir se aproximar mais de Deus. E que nessa manhã você faça um autoexame do que está te afastando de Deus. O que talvez não está permitindo que você viva uma vida plena em Deus. E que você escolha abandonar isso. E que não seja necessário, igual Israel, passar 40 anos no deserto para que o Egito saísse deles. No deserto, a gente aprende também sobre o valor da obediência e da fidelidade. As tentações, elas ficam mais fortes no deserto porque você está mais vulnerável em muitas situações. Mas quando nós escolhemos ser fiéis a Deus, mesmo nos dias difíceis, Ele cuida das coisas. Por mais que às vezes você está vulnerável porque você está passando por uma situação difícil, talvez um momento em que está faltando, o desemprego talvez chegou, ou talvez você está passando por uma situação muito triste. Mas que nós possamos escolher ser fiéis a Deus, ainda passando por essas situações. E Ele garante que vai cuidar das coisas. No deserto, Israel tinha pouco. Não tinha colheitas fartas. Não tinham cidades muradas, não tinham abundância de recursos. Mas tinha diariamente o maná que caía do céu. Tinha a água que jorrava da rocha. Tinha a presença de Deus na nuvem, na coluna de fogo. Ali o Senhor estava ensinando para o seu povo que a fidelidade não depende da abundância, mas da confiança. Não é sobre ter muito, é sobre ter o necessário. E às vezes até mesmo no pouco, quando você escolhe ser fiel, o Senhor, Ele não deixa faltar. A fidelidade, provar a nossa fidelidade a Deus, ser fiel a Deus quando está tudo como planejado é muito fácil. Quando você tem um bom emprego, quando a conta está no verde, quando você não passa por nenhuma situação, quando você não tem nenhum desespero, é muito fácil você ser fiel a Deus nessas situações. Mas e quando talvez o desemprego chega? E quando talvez o armário já não está mais tão cheio quanto estava? E quando talvez a sua conta só vive no vermelho? Nós precisamos ser fiéis a Deus, também nos momentos de escassez. Porque é justamente nesses momentos que nós precisamos provar a nossa fidelidade a Ele. A fidelidade no pouco é a prova do caráter. No deserto, o povo foi chamado a ser fiel no alimento diário. Deus provia para eles todos os dias. E mesmo quando eles ficaram preocupados, o que a gente vai comer? Deus falou, calma. E o maná caía todos os dias, na quantidade suficiente para eles ficarem saciados. No deserto, o povo foi chamado a ser fiel no sábado. Foi chamado a ser fiel na adoração verdadeira. Nosso deserto espiritual hoje exige a mesma fidelidade no pouco. E às vezes a gente não passa pelos mesmos desertos que o povo de Israel passou. Mas talvez nós precisamos mostrar a nossa fidelidade no tempo que nós consagramos a Deus. Quanto tempo você tem dedicado a Deus durante a sua semana, durante o seu dia? Será que nós só temos tido encontros com Deus no sábado, de 9 a meio-dia, de 9 a 11h30, quando a gente vem à igreja? Será que nós só estamos dedicando passar tempo com Deus quando a gente está na igreja? Talvez nós precisamos mostrar a nossa fidelidade no pouco, também nos dízimos e nas ofertas. A gente precisa ser fiel a Deus também quando está difícil, porque Ele garante que não vai faltar. Nós somos fiéis no pouco, Ele garante que vai cuidar de todas as coisas. Talvez na obediência diária, eu tenho conversado muito com os jovens sobre isso, que a gente outro dia falou no PG sobre servir a Deus nos dias ordinários.
Porque às vezes a gente só quer esperar que as coisas extraordinárias aconteçam. Abrir o mar, ou prover uma coisa muito grande. Mas nós precisamos ver Deus agindo na nossa vida também nas coisas pequenas. No acordar, no levantar, no ser capaz de abrir os olhos, no seu emprego que talvez você reclama a semana inteira dele, na sua despensa que talvez não esteja transbordando, mas tem o suficiente para você e sua família se alimentarem. No canto dos pássaros, no vento que bate quando está muito quente, ou na chuva que cai quando está muito calor, ou quando o sol aparece depois de vários dias de frio. Nós precisamos ver e adorar a Deus nas pequenas coisas também. Não esperando somente coisas extraordinárias, porque o nosso Deus ele pode fazer coisas extraordinárias. Mas nós precisamos adorá-lo também nas coisas pequenas do nosso dia a dia. No livro Parábolas de Jesus, na página 356, Ellen White diz: os que hoje provarem ser fiéis nas coisas pequenas, que confiam em Deus e nele esperam, receberão maiores responsabilidades na eternidade. Amém? Nós precisamos ser fiéis no pouco, para que Deus ele olhe para a gente e entenda que quer você tenha muito, quer você tenha pouco, você vai continuar sendo fiel a Ele. Eu já estou caminhando para o final, mas eu não poderia deixar de falar isso. No deserto, nós também encontramos o amor de Deus. O deserto também é o cenário onde Deus mais revelou o seu amor. Abre sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 1. Nós vamos ler o verso 31. Deuteronômio capítulo 1, verso 31. Diz assim: e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a este lugar. No deserto, Deus guiou o seu povo. A coluna de nuvem e a de fogo não eram apenas direção, era cuidado, era presença amorosa. O amor de Deus se manifestava de dia e de noite. Imagina só você andar e está muito quente e aí tem uma coluna de nuvem para você não pegar sol. E aí imagina a noite muito fria e ter uma coluna de fogo para que você não passasse frio. É ou não é uma demonstração de amor? O deserto, ele também é um lugar em que Deus demonstra o seu amor pelo seu povo. Ele demonstra o seu amor por mim e por você. No deserto, Deus sustentou. Ele enviou o maná, água da rocha, preservou as roupas e as sandálias. Cada detalhe mostrava que o amor divino era maior do que as limitações humanas. Deus ele se encarregou de cuidar de cada necessidade do povo. Ele dava o alimento. E aí quando o povo começou a reclamar mais de maná todo dia, aí ele foi lá e mandou codornas. Porque apesar do povo ser difícil e exigente, mas o amor de Deus era tão grande que ele queria demonstrar esse amor pelo seu povo. Quando o povo estava com sede, aparentemente não tinha de onde sair água, mas ele foi lá e proveu. Deus ele preservava as roupas e as sandálias do povo, para que o povo não ficasse reclamando mais, né? Minha roupa está rasgando, e agora? Como é que vai ser? E aí ele proveu isso também. Isso é um sinal de cuidado de Deus para com o seu povo. No deserto, Deus educou o povo, mas em amor. Ali o povo recebeu a lei, não como um peso, mas como uma expressão de um Deus que ama tanto, que não quer que os seus filhos se percam. Foi no deserto que Deus mostrou para o povo a lei.
E cada um dos 10 mandamentos que a gente for parar para ler detalhadamente é uma prova do amor de Deus pelo seu povo e por cada um de nós. O deserto não foi apenas um lugar de provas, mas uma escola onde o infinito amor de Deus buscava ensinar ao seu povo a confiar em seu cuidado. No deserto, o povo precisou aprender a depender de Deus. E com a certeza de que Deus ia prover. Imagina só, você está andando, você vê o mar à sua frente, e Deus foi lá e abriu o mar para eles passarem. Imagina só, você está com fome e cair comida do céu para você comer. O suficiente para você se saciar. Imagina você olhar para um lado e para o outro e não ter saída, e Deus vai lá e fala: calma, porque eu vou prover uma saída. Na escola do deserto foi quando o povo de Israel aprendeu as suas maiores lições. O deserto, ele não é sinal de abandono, mas ele é sinal de presença de Deus. Cada dificuldade que o povo passou foi um palco para revelar o amor paciente, protetor e restaurador do nosso Deus. Todos nós passamos por desertos. Talvez seu deserto está bem longo. Não sei quanto tempo está. Talvez seu deserto seja completamente diferente do meu deserto. Talvez você está atravessando um deserto de dor. Outros podem estar atravessando um deserto de solidão. Ou o deserto das dúvidas. Mas é justamente ali, quando parece que tudo está faltando, que o amor de Deus mais se revela a cada um de nós. O mesmo Deus que sustentou o povo de Israel durante todo o caminho que eles fizeram no deserto. O mesmo Deus que cuidou e chamou a Moisés no deserto. Que nunca deixou o seu povo sozinho, ou que nunca deixou faltar absolutamente nada para eles. É o mesmo Deus que hoje estende a mão para você e para mim. É o mesmo Deus que não nos promete que o caminho vai ser fácil. Ele não prometeu que a gente não vai passar por desertos. Mas Ele nos garante que a sua presença vai estar com a gente todos os dias. Ele fala: no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vai ser difícil. No mundo, dia após dia, vocês vão passar por afrontas sendo cristãos. No mundo, dia após dia, vai parecer ser mais difícil conseguir ser fiel a Deus. No mundo, as pessoas vão zombar da sua fé. No mundo, talvez você vai ter perdas. Talvez vão ter dias que vão ser difíceis. Você vai ficar desesperado. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele passou por muitas aflições. Jesus passou por muitas coisas quando ele esteve na terra. Mas ele venceu. E ele prometeu que eu e você, independente de quão difícil esteja, independente do quão pareça que não tem saída, porque às vezes a gente passa por situações que a gente olha para frente e parece uma rua sem saída. Você olha para o lado e você não consegue ver nenhuma porta para você entrar. Mas ele garante de que vai passar. Eu não sei quanto tempo tem que você está no deserto. Eu não sei quanto tempo tem que talvez você estava vivendo um momento de escassez. Parece que as suas orações, você ora, e parece que as suas orações elas não são atendidas. Mas que você possa sair daqui nesta manhã com a certeza de que o mesmo Deus que cuidou de todas as necessidades do povo de Israel, Ele cuida das minhas e Ele cuida das suas necessidades. Que nós possamos confiar no amor de Deus e entender que mesmo no deserto em que nós estamos, Ele não nos abandonou. Talvez você esteja cansado. Eu nunca conheci um deserto, mas eu imagino que deve ser muito quente. E talvez você está cansado de estar vivendo nessa situação há tanto tempo. Mas talvez você está completamente sem força. Rayane, eu cheguei aqui hoje sem força, porque parece que esse deserto não vai passar. Mas hoje Deus ele quer te lembrar: no deserto eu te sustento.
No deserto eu te ensino, e é no deserto que eu também te amo. Amém? A Letícia vai cantar um louvor nesse momento, e eu quero te convidar a refletir no seu deserto. Eu tenho certeza que talvez seu deserto seja diferente do meu. Pode ser que seu deserto seja mais longo que o meu, mais difícil que o meu. Mas eu quero te convidar a refletir no seu deserto nesse momento. Mas que você possa lembrar e relembrar que você não está sozinho. E que esse deserto vai passar. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. As pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova o meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior, dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade, teu favor, ao se entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova o meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior, dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim.
Oremos. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque às vezes o Senhor nos leva para o deserto e é lá que o Senhor nos ensina grandes lições. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a conseguir passar pelos desertos em que nós temos na nossa vida. E que no final a gente possa contar o testemunho de como o Senhor nos sustentou também nos dias difíceis. Abençoe, Senhor, cada família aqui representada. Eu não sei quais são os problemas, as limitações, as necessidades de cada um, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um de nós. E nesse momento eu quero te entregar todas as limitações, problemas, desânimos de cada família aqui representada. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar cada família e que nós possamos caminhar rumo ao céu. Que todos os dias nós possamos escolher, Senhor, abandonar a nossa velha criatura e alimentar a nossa natureza espiritual para ficarmos mais perto de Ti. Abençoe a sua igreja, Senhor, que nós possamos ser luz para as pessoas que estão ao nosso redor e que verdadeiramente nós possamos pregar o que nós acreditamos para que o Senhor volte logo e que nós possamos ir morar contigo nas mansões celestiais. Nos dê um restante de sábado na sua presença e que nós não venhamos somente ouvir a tua palavra e não praticar, mas que nós possamos praticar e, além disso, compartilhar essas verdades que a gente acredita com outras pessoas. Nos leve em paz para os nossos lares. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.